Se eu disse que o episódio passado era o episódio mais sobre a Ahsoka de toda a série, bom, chegamos ao episódio menos sobre a Ahsoka até agora. Um episódio que é basicamente para estabelecer esses 3 episódios finais da série, com aparições, claro, como esperado, de Grão-Almirante Thrawn e Ezra Bridger. Como eu disse na abertura, aqui a gente vai ter a Ahsoka só no comecinho do episódio. Eu esperava que ela aparecesse menos nesse, mas não esperava que ia ser tão pouco assim. Então é basicamente ela e o Huyuan antes da abertura ali, né, da série, que aparece o nome da série e tudo mais. No restante a gente vai voltar pro momento ali da Sabine, que não tinha aparecido no episódio passado. E aqui a gente vai conhecer Perideia e a aparição do Grão-Almirante Thrawn. Calma que eu já vou comentar melhor sobre tudo isso, mas também comentar um pouco sobre como é mostrada esse lugar das histórias antigas e tudo mais. E a gente vê aqui também as Irmãs da Noite, né? Quase como uma tríade ali, né? Essa série, o Dave Filoni não esconde como ele se baseia muito em mitologias, né? Mitologia grega, que tem muito a ver com essas 3 bruxas, digamos assim, que não são as únicas Irmãs da Noite, obviamente. A gente tem a Morgan aqui, a gente vai ter outras que continuam vivas, por exemplo, a Meereen lá dos jogos do Fallen Order, do Survivor e tudo mais. Mas aqui a gente tem como essas 3 grandes mães aqui, que lembra até um pouco, né, o lance da Irmã Thousand lá do Clone Wars, e muito também a ver com o Dave Filoni, que tem essa obsessão por essas personagens que ele gosta tanto, que não chega a ser uma criação direta dele, mas ele que basicamente estabeleceu essas personagens, essa mitologia de Dathomir e tudo mais, e é muito legal vê-las aqui, né, até com aquele traje que a gente está acostumado e tal. Então vai beber muito da fonte aqui da mitologia grega, assim como o próprio lance da Shin e do Baylan tem muito a ver com a mitologia nórdica, se eu não me engano. A série envolve várias mitologias, envolve também muito do cinema de samurai, como eu falei. Então a gente vê como o Dave Filoni adapta essas referências dele a Star Wars, e eu pessoalmente acho isso muito legal. Aqui não é um episódio tanto que vai acontecer tantas coisas, é quase um episódio de estabelecimento, como eu disse, para esse fechamento da temporada ou da série, né? Por enquanto a gente não tem confirmação de uma possível segunda temporada, que eu acho que deve acontecer, mas aqui a gente vem quase para esse terço final, digamos, da série. Esse episódio estabelece o que vai acontecer nos episódios seguintes. Um episódio que a gente mais uma vez tem bastante também de Baylan, né? Se comenta até um pouco do lance de como eles estão trajados, né? Ele e a Shin, eles estão vestidos com aquela armadura que a gente está acostumado lá de Clone Wars, né? Quando os Jedi deixam de ser os Jedi Guardiões da Paz e tudo mais, se transformam em uma espécie de generais de guerra. Aqui o Baylan, ele tem uma crise de consciência que é muito interessante, né? Eu gosto muito desse personagem, é um dos meus personagens favoritos da série, uma criação da série também, né, pra série, que pra mim é muito interessante, né? Ao mesmo tempo que ele tem esse lance do passado, esse lance da história, esse resquício, né, que ele sente muito da Ordem Jedi cair, ele fazia parte daquilo, então ele tem quase que uma saudade daquilo, mas ao mesmo tempo ele tenta ter uma espécie de perspectiva nova, digamos assim, né? Então voltar lá no passado para destruir esse ciclo, que é basicamente esse ciclo que ele fala aqui, é tudo que a gente acompanha em Star Wars. Se a gente pensar lá atrás na Alta República, e depois na primeira trilogia, depois na segunda trilogia, depois na terceira, na trilogia sequel, é sempre essa espécie de ciclo que um tá no poder, os Jedi, por exemplo, estão no poder, e aí a gente vai ter um crescimento desse lado sombrio, os Jedi vão ficar embaixo, e vai estar sempre tendo esse ciclo que parece infinito, parece que não vai acabar nunca, e é justamente a ideia desse personagem é romper isso, indo para um lugar quase esquecido da galáxia que a gente conhece, né? Para uma outra galáxia, que
tem, né, até quando a gente chega ali no lugar, a gente vai ver muito das estátuas das Irmãs da Noite, tal, como se elas fossem as que descobriram aquele lugar, digamos assim. Além disso, como eu disse, tem a aparição do Tron, e eu acho muito interessante como aparece, né? Eles estão num lugar ali bem pequenininho, e aí ele chega com aquele grande Star Destroyer, então a imponência que o personagem já aparece. E aí, ao mesmo tempo que a gente vê toda essa imponência, quase que essa pompa, né? Quando abre ali e aparece primeiro todos os Stormtroopers que não são exatamente os Stormtroopers que a gente está acostumado, todos branquinhos e tudo mais, então a gente vai ter uma cara nova para esses personagens, um novo visual que tem muito a ver com esse momento, com quem lidera eles. E quando o Tron aparece, o Lars Mikkelsen aqui, ele para mim dá o tom perfeito do personagem que a gente já conhecia, né? Um personagem que ele sempre tá muito calmo, ele sempre tudo tá no controle dele, ele sempre tem tudo muito planejado, ainda mais aqui que ele vai ter essas 3 Irmãs da Noite com os fios do destino, então quase que prevendo possíveis, né, não o destino em si, mas possíveis futuros e tal, tentando seguir uma linha, um destino que esses fios do destino dariam para elas. Então a gente vê o personagem aparecendo aqui com tudo muito calculado, como a gente está acostumado a conhecer o Tron. Ao mesmo tempo que ele tem um lado ético, entre aspas, né? Ele tem aquela promessa, ele cumpre a promessa, ele fala assim, não tem problema, mas ao mesmo tempo ele se usa dessa promessa que o Baylan tinha feito para Sabine, para tentar também encontrar o Ezra e destruir o Ezra, por mais que esse não seja o plano principal deles. E como todo mundo acaba sendo apenas uma peça no tabuleiro do Tron, né? Como ele vai se usar disso do próprio Baylan e da Shin e mandar Stormtroopers atrás, falando assim, vamos resolver esse problema, mas se não resolver, tudo bem, eles são descartáveis, a gente tem um plano muito maior a partir disso. Se a gente pensar o Tron, até pelo que tem nos livros e tudo mais, ele vai estar sempre jogando, né? Ele vai estar sempre se usando, ele vai estar sempre com um plano pessoal, até como ele entra no Império, como ele cresce no Império e por que ele faz tudo isso, é um plano que vem muito dele, do povo dele, mas é sempre uma visão muito pessoal dele estar se usando para crescer e atingir o que ele tenta atingir. Aqui ele vai fazer exatamente isso, usando esses personagens que são aliados dele, mas ao mesmo tempo ele não confia porque eles são, no caso o Baylan, é um ex-Jedi e para ele, uma vez Jedi, sempre Jedi. Ao mesmo tempo eu gosto também dessa relação dele com a Sabine ali, né? Como ele reconhece ela, como ele joga com isso de alguma forma, mas ao mesmo tempo tem essa relação de que eles se confrontaram por muito tempo, digamos assim, o que a gente acompanha, obviamente, em Star Wars Rebels. Tem-se também aqui a confirmação, né, no final, que a Ahsoka tá chegando ali. Isso já meio que ficava confirmado ali no começo, quando o Baylan fala desse lance do ciclo dos Purgles, que aqui eles usam o termo, pelo menos na legenda, eu não lembro se no áudio em inglês é isso mesmo, mas eles chamam até de baleias mesmo, intergalácticas e tudo mais, por mais que eu tenha falado pra vocês já que não são baleias, são misturas de baleias com lulas, mas ainda assim a gente tem aqui a confirmação de que Perideia aqui é o final desse ciclo de migração dos Purgles, então faz sentido que a Ahsoka, por mais que ela não tivesse certeza disso quando ela embarcou ali nos Purgles, que ela chegue no mesmo lugar que o Tron e o Ezra chegaram, justamente porque é essa migração dos Purgles que vão pra morrer ali, né? Aquela espécie de cemitério que é bem triste que a gente vê ali no começo do episódio. No restante a gente vai ter essa sequência da Sabine até encontrar o Ezra, que ela esconde as informações do Ezra ali, ela ainda não deixa. O Ezra tá super tranquilo, né? Parece que a Sabine encontrou ele, vai salvar ele, eles vão voltar pra casa, mas calma que ele ainda precisa descobrir muita coisa. O Ezra que aparece aqui barbado e se relacionando com aqueles personagens que são uma espécie de grilos com casco de tartaruga, né? Meio que uma mistura dos dois ali. E que ele tá sempre em mutação, tem muito a ver com Ezra, né? Ele fazer parte, não só essa conexão que ele encontra com esses seres, né? A gente tinha muito disso em Lothal,
com os lobos, com os gatinhos e tudo mais, mas aqui tem muito a ver com esse personagem que ele parece que ele tá sempre em mutação, e aqui ele perde quase que a casa dele, né, que sempre foi Lothal, mas mesmo que a casa dele fosse Lothal, em Rebels ele tava mudando de casa, digamos assim, o tempo inteiro, mas sempre se relacionando com o grupo dele. Então eu acho interessante que ele esteja com esse grupinho aqui de seres, e ao mesmo tempo a gente vai ter a Sabine encontrando ele, mas antes disso, a relação dela ali com que ela monta, aquele bicho que é um rato, com um cavalo, com um cachorro, tudo ao mesmo tempo. É legal ver nesse episódio, e muito em Star Wars, né, quais são as referências, que nada é criado do zero, mas quais são as referências desses animais, para eles criarem esses animais. E essa relação, por mais que até agora ela não tenha força, eu espero que continue assim, mas a série brinca um pouco com essa questão e tal, mas esse lance dela se conectar com o animal de alguma forma é uma coisa super Jedi, né? São os Jedi que fazem sempre isso, esse tipo de relação e tudo mais, como eu disse, o próprio Ezra tem esse tipo de relação. E ela também vai ter um confronto que, mais uma vez, a série volta a brincar muito. Eu gosto muito de como as ideias, os conceitos das lutas dizem muito sobre os personagens. Então, mais uma vez, a série vai brincar com essa questão dela ser uma Mandaloriana e, ao mesmo tempo, ela ter um treinamento e estar treinando para ser uma Jedi. Então, quase sempre ela vai lutar primeiro. O primeiro impulso dela é sempre se usar dos artifícios mandalorianos. Então, ela vai usar aquela cordinha que prende, ela vai atirar, ela vai se usar da armadura para se defender, para, em último caso, sempre ela usar o sabre de luz e todo o treinamento que ela tem como um Jedi. É o lance de ser uma Jedi mandaloriana, mas ainda assim ela é, em primeiro impulso, sempre mandaloriana, em segundo impulso ela é uma Jedi, quase como a última opção por enquanto. Então eu acho que, de forma geral, esse episódio ele vem reforçando algumas das coisas, das referências que o Dave Filoni traz durante toda a série. A gente tem aqui a confirmação e quase que um estabelecimento final para os episódios seguintes. Então a gente vai unir todos esses personagens num mesmo lugar para os 2 episódios finais da série ou da temporada, né? Por enquanto vai ser uma minissérie, mas eu acho bem possível que tenha uma continuação, que tenha uma segunda temporada. Se a Ahsoka vai chegar lá a tempo ou se o Thrawn vai sair, bom, tudo isso é especulação para os próximos episódios, mas agora tudo que deveria ser apresentado na série, que a série propunha de apresentar, está apresentado com a aparição do Ezra, do Thrawn e de todo esse contexto dessa nova galáxia, desse novo lugar, nessa nova galáxia que é Peridreia. Então, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, se vocês gostaram ou não. Eu gosto quando foca na Ahsoka, que é mais que um protocolar para a continuação dessa narrativa, mas agora a gente vai ter todos esses personagens juntos para essa finalização de temporada de um Rebels 2.0, digamos assim. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passe no primeiro comentário fixado. Por hoje é isso e corta.